uma série de aspectos a serem feitos, aspectos de uma dimensão maior, como aqui está em curso hoje de manhã, que é a possibilidade de nós termos fundos aprovados para o financiamento, a possibilidade de não haver contingenciamento no FNDCT. Então, uma série de coisas ainda ligadas à legislação que precisam ser feitas, e nós vamos seguir fazendo, mas esses próximos passos que eu menciono aqui é no âmbito do decreto. Então, há uma série de portaria, resoluções, formulários, que o decreto que regulamenta, ele prevê, ele antecipa. Por exemplo, o convênio precisa continuar sendo através do Siconv, mas nós temos que fazer um módulo específico. Qual vai ser o nome desse módulo específico? Siconv, de Ciência, Tecnologia e Inovação, provavelmente. É o que acontece com linguagem de computador, né? A linguagem, bom, mas enfim, isso reflete, e eu agradeço, reflete a ansiedade de todos nós, e na imprecisão que talvez de alguns aspectos que eu tinha mencionado. Então nós temos aqui a presidente do CONFAP, a Zaira Turki, ansiosa ali, que esse é um aspecto muito, o Jorge Campanholo, o Muraro do CNPq, que trabalhou muito nisso, o Sávio, vocês vão ter o espaçozinho de vocês, e são só aspectos gerais para dar o gostinho. Mas há coisas a serem feitas. Eu mencionei essa questão do convênio, porque o planejamento se comprometeu conosco quem? Nós todos aqui, representados pelo MIDIC, pelo MCTIC, a tratar o convênio ligado à ciência, tecnologia e inovação de uma maneira diferenciada ao que é feito até então. Resoluções específicas, formulários específicos que precisam ser devidamente, isso estamos fazendo, é parte da nossa agenda. Manuais para usuários, uma série de manuais que precisam focar aspectos específicos para que o sujeito não entre no emaranhado ampliado das legislações. Há uma uniformização mínima que é necessária da interpretação jurídica do que pode e que não pode. Então, nós precisamos uniformizar esse entendimento e até no nosso discurso, né? Eu dei a interpretação aqui de que o convênio seguirá sendo no Siconv, mas com módulo específico. Uma outra interpretação, que é a que foi dada pelos meus colegas aqui da primeira fila, é que não é Siconv, é um novo módulo específico. Então, essa uniformização, para que a gente possa conversar, dialogar e tratar as coisas sobre a mesma ótica, é muito necessária. Para isso, nós precisamos discutir esses assuntos, mas, sobretudo, é necessário uma ampla divulgação e um amplo empoderamento das instituições naquilo que o decreto lhes permite fazer, do ponto de vista da pesquisa, do desenvolvimento, da inovação tecnológica. E aí, eu insisto com vocês, cada um de vocês, leiam, interpretem e discutam com os colegas de vocês, assim como eu comecei uma discussãozinha aqui com os meus pares, do que pode e o que não pode. Quero lembrar que tem 8 vetos do marco, que se materializam em 6 aspectos. Esses vetos, eles fizeram parte da mensagem presidencial número 8, de 11 de janeiro de 2016, e dizem respeito ao impedimento para que as empresas deem bolsas de pesquisa. Claro que elas podem fazer isso através do CNPq, elas podem repassar o recurso para o CNPq, e o CNPq dá as bolsas de iniciação científica, mas elas próprias não podem dar isso. A concessão de bolsas aos preceptores de residência médica. O item 3 se refere à isenção de impostos de importação, é que isso aí é o início do artigo que foi vetado. Mas esse primeiro aspecto não foi vetado. A importação é possível. Os impostos de importação, eles foram aceitos. A importação de produtos está isenta para a empresa e para a instituição pública. Mas o IPI, que nós queríamos que fosse isento, não foi. Então, aquele artigo é o artigo que foi vetado. A taxa de administração, tão importante para que nós
possamos estruturar as nossas instituições, a dispensa de licitação para alguns aspectos e a autonomia gerencial para outros aspectos. Então, há vetos e há um esforço das entidades, das associações, junto ao Congresso Nacional, para que esses vetos sejam suspensos, né? E é preciso que nós possamos cuidar disso. Então, essa é uma breve exposição daquilo que nós conquistamos com o nosso decreto. Na sequência, nós teremos as diferentes entidades, à luz das suas perspectivas, trazendo aspectos específicos em relação a esse decreto e nos alimentando com essa prática que eu mencionei, de melhor nos esclarecer sobre aquilo que podemos e aquilo que não podemos. Mais uma vez, e agora de uma forma mais sistemática, eu quero registrar a grande participação das entidades de ciência, tecnologia e inovação na construção desse decreto. Os africanos têm um provérbio, que eu gosto muito desse provérbio, e ele diz o seguinte: se você quer ir rápido, vai sozinho. Se você quer ir longe, vai em grupo. Se você vai em grupo, você não consegue andar rápido. Imagina o provérbio africano. Pode ser que ele estivesse falando do deslocamento na savana africana. Você vai em grupo, você vai devagar. Sozinho, se você é um corredor, você sai correndo, você vai embora. Mas está arriscado um animal vir te comer e você não consegue ir muito longe. Provavelmente vai ser morto. Então nós, para alguns, talvez tenhamos sido um pouquinho mais lentos do que deveríamos. Mas fomos longe. E fomos num grupo muito representativo. Listei aqui algumas entidades, poderia listar o dobro das entidades, mas de uma maneira muito especial aí, a Academia Brasileira de Ciências, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, o Conselho das Fundações de Amparo à Pesquisa, a Confederação Nacional da Indústria, o CONSECT, que reúne todos os secretários estaduais de Ciência, Tecnologia e Inovação, o FORTEC, que abriga todos os núcleos de inovação tecnológica, a nossa querida Andifes, que reúne as universidades federais, o CONFIES, que reúne todas as nossas fundações de apoio, a AMPROTEC, essa bela associação aí que reúne as atividades empreendedoras, os ambientes de inovação, a AMPEI, esse braço da indústria que explora muito as empresas, o desenvolvimento tecnológico. Então, esses são exemplos, dentre outros, das entidades que contribuíram para esse decreto. Quero agradecer com muito entusiasmo e com muita gratidão, porque o que foi alcançado muito em função do esforço, e é claro que é um conjunto de pessoas, mas em muitas dessas instituições, o esforço maior está materializado em 1, 2 ou 3 pessoas, né? Nós não podemos pensar no CONFAP, e esforço do CONFAP, sem pensar na Zaira, não podemos pensar no CONSECT, sem pensar na Francilene, não podemos pensar na SPPC, sem pensar na Helena, sem pensar no Ildeu, não podemos pensar na CNI, sem pensar na Giana, não podemos pensar no Confias, sem pensar no Peregrino. Gostou dessa, né, Peregrino? Eu vi que você está aí, né? Quero agradecer também às agências de fomento, CNPq, sobretudo, FINEP, CAPES, foram muito presentes nessas discussões. Quero agradecer os servidores dos ministérios envolvidos, todos eles, né? Você não consegue tratar esse assunto com propriedade se você não tem um conjunto de servidores muito qualificados, muito dispostos. Esse é o caso do MCTIC, esse é o caso do MIDIC, esse é o caso do Ministério da Defesa, do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento, do MEC, da Controladoria Geral da União, que agora é um ministério, da Casa Civil. Muitas das discussões não tivemos do mesmo lado, eles defendendo
aquilo que eles acreditavam. Nós defendemos, nós, MCTIC, defendemos o que nós acreditávamos, mas a construção coletiva, para que possamos ir longe, nós precisamos, sobretudo, né, não é fazer valer aquele nosso pensamento, é convergirmos para um entendimento diferenciado e único, né? E isso é que dá consistência. Porque eu tenho certeza que Casa Civil, CGU e tantos outros órgãos, Fazenda, que nos dificultaram muito. Semana passada, o ministro Kassab ainda teve com o secretário da Receita Federal pedindo para que ele fizesse uma determinada portaria, porque ele não aceitou colocar no decreto um dispositivo. Ele não colocou. Não colocou. E eu fiquei muito incomodado, né, o ministro talvez menos, né, mas não colocou. Agora, aquilo que eles colocaram, eles defendem e são parceiros no que nós construímos. Então, muito obrigado a todos, né, por isso que é muito importante ouvir grande parte dessas pessoas na perspectiva do que eles construíram. Eu quero agradecer de uma maneira pessoal a nossa querida Helena Nada. Quero agradecer também a nossa querida Francilene, de uma maneira muito especial, porque nos foram muito, ambas, né? Nos foram muito, cada uma a sua característica, vocês conhecem, ambas, a Helena e a Francilene, cada uma trazendo a contribuição para agregar esse processo de agregação, né? Porque, por formação, eu sou engenheiro. Tinha uma hora que eu olhei e falei, gente, o ótimo é inimigo que o bom, a gente não vai conseguir para frente, mas ela, sobretudo, recebendo as demandas das entidades, falou, não, assim não dá, não podemos aceitar isso, aí começava a discussão toda outra vez, a gente já tinha acordado com a CGU, com a Fazenda, que ia ser de um determinado jeito, aí voltava tudo, porque a mudança que eles tinham feito não tinha sido. Então, isso foi um processo muito rico, muito construtivo, e agradeço a ambas por esse esforço. Alguns agradecimentos muito especiais àqueles que se envolveram com isso como atividade de trabalho diretamente, né? O pessoal do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Jorge Campanholo, da Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, o FAUT, da Secretaria Executiva, o Rafael Dubé, que estava aqui ainda há pouco, grande Rafael, o Sávio Éder, da Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento, o Arthur Valério, né, que nós tivemos aqui no início, cada um deles com a sua qualificação, com a sua experiência, o Rafael Dubé, o Leopoldo Muraro, do CNPq, o grande Leopoldo Muraro, isso para citar alguns, né, que conhecem profundamente isso. Quando nós fazemos força para nos aproximar da linguagem dos outros, os outros fazem força, então, e é preciso essa convergência, né? O Leopoldo Muraro, o campeão, aí, dentre outros, né, citei alguns, o Igor Nazaré, da nossa Secretaria de Inovação e Novos Negócios, né, também muito presente, o Caio Barbosa, do MEDIC, também da Conjur, o Bruno Portela, também, acho que ambos não estão aqui, né, mas pessoas que vocês podem contar com eles aí. Nós fizemos um seminário no dia 5, interno no MCTIC, enchemos um auditório desse com o pessoal do MCTIC, tem umas 60, 70 pessoas, e 3 deles falaram à luz da sua perspectiva e aspectos que trouxeram, né? Eu fiz uma fala aqui imprecisa em aspectos específicos, né? Uma fala mais ampla, né? E eles falaram especificamente de temas próprios, né? Trouxeram alguns temas com muita propriedade. Se vocês precisarem de pessoas para discutir temas ligados ao decreto, o que pode, o que não pode convidar qualquer um desses aí, que eles conseguirão dissecar isso com muita propriedade. Nós criamos um endereço, se vocês tiverem dúvidas adicionais, esse é o endereço, marcolegal@mctic.gov.br, e mais uma vez, parabéns a todos pela construção e muito sucesso para o que nós teremos que enfrentar pela frente. Muito obrigado.